sejam muito bem-vindos. Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botô e continuamos aqui trabalhando direito penal militar, ok, galerinha? Estamos aqui então dando continuidade aos crimes praticados contra a administração pública militar, é isso mesmo, ok? Então nós vamos na aula de hoje trabalhar o capítulo 6, ok? Do título dos crimes contra a administração pública. E o capítulo 6 destina-se a quê, professora? Destina-se ao estudo, à análise, à compreensão dos crimes praticados contra o dever funcional, ok? Crimes praticados contra o dever funcional. De todos esses crimes que nós vamos trabalhar, deste bloco de crimes, os crimes contra o dever funcional, que eles se iniciam no artigo 319 e vão até o artigo 334. Então, desse bloco de artigos, os artigos que nós vamos focar são dois em especial, que são os que mais caem em concurso público. Quais são, professora? O próprio 319, que é um criminho chamado prevaricação. E também outro criminho desse bloco que o pessoal gosta de cobrar em concurso público, militar, é o extravio, a sonegação e a inutilização de livro ou documento de que o funcionário tem a guarda, ok? Então são mais esses dois, tá? Esse bloco de crimes aqui não é o foco de concurso público, ok? Então nós vamos estudá-los com calma, com cautela, vamos compreendê-los, ok? Porque não é porque eles não são o foco que nós não vamos bem compreendê-los, certinho? Então olha só, galerinha, para iniciarmos compreensão do tema. Então nós já sabemos que o Código Penal Militar, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial, ok? Na parte geral, nós trabalhamos a lei, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço e um conteúdo que eu tenho predileção e que vou ter a oportunidade, o privilégio, a alegria de trabalhar com vocês, que é um conteúdo chamado Teoria do Crime. É isso mesmo, pessoal? Daqui 2 aulas nós vamos trabalhar crime consumado, crime tentado, legítima defesa, estado e necessidade, ó, vai ser show, Teoria do Crime. Já a parte especial, ela trabalha os crimes em espécie, certinho? Os últimos crimes em espécie que nós vimos juntos foram os crimes do artigo 298 ao artigo 318, no título, né, dos crimes contra a administração militar. Logo após este capítulo 5, nós temos o capítulo 6, que é o destinado à aula de hoje, ok? E o capítulo 6 trata dos crimes contra o dever funcional, tá? Então você pode ir lá no seu edital, capítulo 6, grifa lá, conteúdo vencido, tá? Então olha só, aqui é um bloco de tipo de artigos do 319 ao 334. E o primeiro tipo penal que nós vamos trabalhar neste rol de crimes, este bloco de crimes, é o crime de prevaricação, é isso mesmo, crime de prevaricação, tá? Pois bem, pessoal, então olha só, vamos aqui ao que interessa, né? Capítulo 6 dos crimes contra o dever funcional, bacana! E o primeiro tipo penal a ser estudado aqui é o nosso criminho de prevaricação. Muito nós ouvimos, né? Olha, determinado funcionário prevaricou. Determinado militar está prevaricando no exercício das suas funções, né? Mas nem sempre, pessoal, nem sempre, galerinha, quando o funcionário público deixa de fazer algo indevidamente, ou se ele retarda indevidamente um ato, ou se ele pratica um ato contrário à lei, nem sempre o retardamento, o não praticar e o praticar de maneira contrária à lei, nem sempre essas 3 condutas caracterizarão o crime de prevaricação. Então guardem isso, nem sempre essas 3 condutas caracterizarão o crime de prevaricação. Então quando que vai caracterizar? Quando o funcionário retardar
ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para quê? Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Galera, essa parte grifada aqui, tá? É o requisito caracterizador do crime de prevaricação. Então, para satisfação de interesse ou sentimento pessoal, quando você vê que o funcionário público retardou, deixou de praticar um ato de ofício indevidamente ou praticou esse ato de ofício de maneira contrária à lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, aí sim você está diante do crime de prevaricação, que tem uma pena de detenção de 6 a 2 anos, ok? Tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, quais são os requisitos caracterizadores do crime de prevaricação? Então, os requisitos caracterizadores do crime de prevaricação são 2, galerinha. Olha só. Primeiro, a gente tem que retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Ato de ofício é o ato da sua competência, são os atos inerentes à função que ele desempenha, tá? Ou quando ele pratica esse ato, mas de maneira contrária à lei. E ele retarda, ele prolonga a prática deste ato, tá? Ele adia a prática deste ato. Ele não pratica este ato de ofício ou ele pratica de maneira contrária à lei. Para o quê? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Sempre que nós conseguirmos unir esses 2 requisitos, nós estamos diante do crime de prevaricação. Por que, professora, a senhora está insistindo tanto nisso? Pelo seguinte, porque se o funcionário público recebe uma quantia em dinheiro para deixar de praticar um ato de ofício, ele está praticando crime de prevaricação? Não, ele está praticando crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, ok? Então, olha só, para ser crime de prevaricação, indispensável que o agente prolongue e retarde a prática de um ato de ofício. Que o agente não pratique um ato de ofício que deva praticar, ou que o agente pratique o ato de ofício de maneira contrária à expressa em lei, com o interesse, com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Grave isso, tá? Então, falou em crime de prevaricação. Prevaricação, imediatamente já vem à sua mente interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal. Agora, calma, que nós vamos desdobrar esse tipo penal, tá? Então, olha só, qual é a definição do crime de prevaricação? Olha só, representa a conduta do militar que por omissão retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ato inerente ao desempenho da sua função, ou ele pratica, mas de forma contrária à lei. Então, as condutas, galerinha, elas são quantas? Elas são 3. Olha só. Então, o funcionário público, ele retarda, ele não pratica ou ele pratica. Mas como? De maneira diversa da maneira expressa em lei. E ele faz tudo isso para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele faz tudo isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse é o crime de prevaricação. Retardar significa o quê? Significa uma conduta omissiva seguida de uma ação, ok? Não pratica, né? Uma conduta omissiva
passiva, tá? E pratica uma ação, tá? Professora, ok, aqui ele age, mas de maneira contrária expressa em lei. Aqui ele não age enquanto ele deveria agir. Aqui ele age, ele vai agir, ó, no final ele age, mas ele age de maneira o quê? Retardada, de maneira tardia, de maneira intempestiva, ok? Então o retardamento na prática de um ato de ofício, tá? Esse retardamento indevido, ele inicia-se com uma omissão, porque ele deve agir naquele momento, mas ele se omite e não age. Passado algum tempo, aí ele age, ok? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine, né, que nós estamos diante de uma instrução, né, inquisitorial. Imagine que nós estamos diante da necessária instrução de um inquérito, ok? Um inquérito militar. E aí, o que acontece? O responsável em fazer essa instrução, né, deste inquérito, ele fala, não vou instruir este inquérito agora, porque senão eu vou prejudicar o meu amigo. Então ele deixa passar um tempo, depois de algum tempo ele instrui aquele inquérito, ok? Ele dá início, prosseguimento e fim naquele inquérito. Não pratica. Quando ele deveria, ele fala, eu não vou instaurar este inquérito militar, senão vai prejudicar o meu amigo, né? Vai prejudicar o meu compadre. Ele não pratica. Ou ele pratica de maneira contrária à lei. Ele instrui aquele inquérito. Mas lá ele não instrui conforme a lei manda. Ele instrui aquele inquérito, manuseia aquele inquérito de maneira totalmente diversa da expressa em lei. Tudo isso para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ok, galerinha? Então esse é o nosso crime de prevaricação. Muito legal este criminho. Agora vamos ver mais detalhes, tá? Do crime de prevaricação. Agora você já bem sabe o conceito, vamos trabalhar outros detalhes, tá? Então olha só, o funcionário militar, funcionário público militar, ele pratica todas essas três condutas, tá? Ele assim age. Assim ele age para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, de modo que intencionalmente sobrepõe o interesse privado em relação ao interesse público, tá? Quando falamos intencionalmente, o que imediatamente, qual é a leitura que nós já devemos fazer? Este crime não admite a modalidade culposa, tá? O crime de prevaricação, ele não permite a modalidade culposa. Então, se não foi dada a devida instrução no referido inquérito militar, por conta o quê? De um excesso de trabalho, isso não vai caracterizar prevaricação. Por quê? Porque aquele inquérito ainda não foi instruído, não para satisfazer o interesse, o sentimento pessoal do responsável, mas por um excesso, por um acúmulo de trabalho, tá? Então, este crime de prevaricação, ele só admite a modalidade dolosa. Ele não admite a modalidade culposa. Então, não há espaço para culpa no crime de prevaricação. Aqui são as três condutas, né, que nós já trabalhamos. Olha só, retardar aponta para uma conduta omissiva e significa prolongar, deixar de fazer no tempo devido. Ele faz, mas tardiamente. Ele pratica o ato, mas intempestivamente. E isso é crime. Deixar de praticar também aponta para uma conduta omissiva. Mas qual que é a diferença entre retardar e deixar de praticar? Que no retardar, ele demora, mas ele pratica. No deixar de praticar, ele nunca pratica, ok? Então, ó, deixar de praticar também aponta para uma conduta omissiva. Mas aqui o funcionário não realiza. Aqui ele não pratica o ato de ofício. Ele não
pratica o ato de sua competência. E praticá-lo de modo contrário à lei. Trata-se de conduta comissiva, demanda uma ação, exige uma ação do funcionário público, que age de modo contrário à lei, ok? Que age de modo contrário à lei. Pois bem, e ele assim age para quê, pessoal? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui, ó, é a espinha dorsal do crime de prevaricação. Se não houver esse requisito aqui, o nosso crime ele desmonta, ele desaba, não há que se falar em crime de prevaricação, tá? Ó, como o próprio nome indica, interesse ou sentimento pessoal compreende uma gama de sentimentos como ódio, amor, ciúmes, inveja, vingança, raiva, tá? Solidariedade, amizade, inimizade e demais sentimentos pessoais. E aí, pessoal, vem a pergunta, professora, e a preguiça? A preguiça caracterizaria prevaricação? O funcionário público que não age por preguiça, o militar que por preguiça não age, ou por preguiça retarda um ato de ofício? Então, a preguiça, ela não é um sentimento, né? A preguiça não é um interesse. A preguiça, ela é um estado de ânimo, né? É um estado de ânimo. Ou seja, a pessoa, ela está preguiçosa, ela não sente preguiça, né? Então, a preguiça aqui não seria correto nós encaixarmos a preguiça como prevaricação, tá? Então, olha só. Ou seja, o funcionário público, ao negligenciar o desempenho de suas funções, ele é movido por sentimentos pessoais, de modo que para a caracterização do crime sob análise, é imprescindível que seja apresentado em denúncia, de maneira detalhada, o sentimento, o interesse pessoal que motivou o agente a praticar tal conduta criminosa. Isso aqui é o máximo. Pessoal, isso aqui é o máximo, é o máximo. Olha que legal, olha só. Então, como eu falei, é a espinha dorsal, tá? Do crime de prevaricação. Sem esse requisito aqui, não há que se falar em crime de prevaricação. E tanto é, galerinha, e tanto é que o funcionário público, quando ele for responder administrativa, quando ele for responder judicialmente pelo crime de prevaricação, tá? Lá no PAD dele, no processo administrativo disciplinar, ou lá na denúncia, tem que estar detalhado, tem que estar apontado, tem que estar destacado qual foi o interesse, o sentimento pessoal que motivou ele a retardar, deixar de praticar ou praticar um ato contrário à disposição expressa em lei, ok? Se não estiver detalhado qual foi o interesse, o sentimento pessoal que o motivou, não há que se falar em crime de prevaricação, tá? Ó, coloquei até em outra cor aqui, ó, para destacar para vocês. Agora vamos lá. Algumas observações. Bora! Caso as condutas omissivas de retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou a conduta comissiva de praticar ato contrário à expressa disposição de lei, descritas no tipo penal analisado, forem, ó que legal, gente, é incrível, é incrível, forem realizadas em troca de vantagem indevida, o crime em tela não será o do 319, não, mas sim do artigo 308, corrupção passiva, parágrafo 1º, olha, isso é maravilhoso, minha gente, isso é maravilhoso. Lembra agora que nós demos o exemplo? Né? Nós podemos pegar aqui, ó, o mesmo exemplo, ó, olha que legal. Pegamos o mesmo exemplo, tá? Para duas situações. Então, olha só, vamos pegar aí uma situação no trânsito, belezinha? Então, imagine lá que o militar está no trânsito, né? E aí para um carro, né? Pede que o carro pare e pede, né? Solicita documento do carro, identificação do condutor, licença para dirigir, essas coisas de praxe. Ok. Se imaginemos que o condutor é um desconhecido
e oferece para ele, falou, olha, policial, não é por nada não, minha habilitação não tá aqui não, mas eu tenho essa notinha azul aqui de R$100 pro senhor. Ele pega essa notinha azul e fala, vai com Deus, meu filho, boa viagem. Que crime que é esse? Que crime que é esse? Corrupção passiva. Veja bem, o militar, olha que legal, veja bem, o militar deixou de praticar um ato de ofício. Ele indevidamente deixou de praticar um ato de ofício, um ato que ele tinha que praticar. Mas qual foi a motivação? O recebimento de R$100. Então, não foi para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, não é prevaricação. Beleza? Beleza. Aquele condutor foi embora, ele ficou com 100. Ok. Próximo carro. Manda abordar quando vê quem é que tá naquele carro ali. Quem é que tá no carro ali? É a esposa. É a esposa, né, do compadre dele. É a comadre dele. É a madrinha da filha dele. Ele falou, oi, fulano, pois é, eu estou aqui trabalhando, olha que coincidência, eu preciso do documento do veículo e da sua licença para dirigir. Eu falo, compadre, não está comigo. Estou lisa, sem documento. Ele fala, pois bem, está tudo certo, está tudo ok, obrigada pela colaboração, até mais. E aí? Que crime que é esse? Ele praticou algum crime? Claro que praticou, porque indevidamente ele deixou de praticar um ato de ofício. É ou não é? É relatar aquela relação daquele condutor sem documento do veículo, sem habilitação para dirigir, impedi-lo de ir para casa com aquele veículo, não é? Lavrar a reverida multa. Ele deixou de praticar esse ato de ofício. Mas por que ele deixou? Porque era a esposa do compadre dele. Ele deixou de praticar um ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Que sentimento pessoal é esse? Sentimento pessoal de amizade. Ok? Então, maravilha, galerinha. Eu quero muito que vocês compreendam isso. Tá bom? É maravilhoso esse tipo penal. Eu quero muito que vocês compreendam, tá? Então, olha só, essa observação aqui é muito importante. Nem sempre a omissão, o retardamento indevido ou a prática de um ato de maneira contrária à lei vai representar o crime de prevaricação. Ele só vai representar o crime, essas três condutas só irão representar o crime de prevaricação quando? Quando essas três condutas forem motivadas para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Fechou? Olha aqui. Olha aqui, pessoal, me acompanha aqui fazendo um favor, né? Do mesmo modo, se o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício ao praticá-lo de modo contrário à lei, cedendo a pedido ou influência de outrem, né? O crime também será de corrupção passiva. Mas que corrupção passiva é essa que nós já estudamos? É a corrupção passiva privilegiada, tá bom? Porque aqui ele está deixando de praticar um ato, retardando ou praticando de maneira contrária à lei, cedendo a pedido ou influência de outro. E não é para satisfazer o seu interesse pessoal. Então também não caracteriza o crime de prevaricação. Agora, olha só. Gosto muito deste quadro comparativo, gosto muito. Por quê? Porque nós não podemos estudar, nem tampouco compreender os tipos penais do Código Penal Militar de maneira isolada, tá? Eu não posso aprender corrupção passiva aqui, corrupção ativa lá, não posso compreender concussão aqui, prevaricação lá, não. Eu preciso compreendê-los em bloco, eu preciso compreendê-los em conjunto, de maneira paralela, que aí sim nós não erraremos as questões no nosso concurso público. Bora! Olha que legal este quadro comparativo que eu trouxe para vocês. Ó, concussão, corrupção passiva privilegiada e prevaricação, tá? Professora, corrupção ativa não tá aí, não tá, porque corrupção ativa é um crime praticado por particular, tá bom? Então, olha só, aqui só tá os crimes praticados por funcionário público, pelo militar. Então, ó, quando que nós teremos a concussão? Quando houver exigência de vantagem indevida.
né? Quando é que nós teremos corrupção passiva? Quando houver o recebimento ou aceitação da vantagem indevida. Então veja bem, concussão, exigência. Corrupção passiva, recebimento, tá? Quando é que nós teremos, professor, uma corrupção passiva privilegiada? Quando o funcionário público, né, praticar o ato contrário à lei, mediante pedido ou influência de outrem. Aqui na corrupção passiva normal, tá? Na corrupção passiva clássica, vamos assim dizer, há o recebimento de uma vantagem, né, ou aceitação de uma promessa. Na corrupção passiva privilegiada, não há recebimento de vantagem, nem tampouco aceitação de promessa, tá? Ele apenas cede a pedido de outro e não recebe nenhuma vantagem em troca. E a prevaricação? A prevaricação é para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, tá bom? Então, olha só, o funcionário público militar, ele retarda, ele deixa de praticar ou ele pratica um ato de maneira contrária à lei, quando ele pratica todos esses atos mediante uma exigência, tá? É a concussão. Quando ele pratica esses atos mediante o recebimento de uma vantagem ou aceitação de uma promessa, ele pratica corrupção passiva. Quando ele pratica todas essas três condutas, tá? Cedendo a pedido ou influência de outrem, é corrupção passiva privilegiada. Quando ele pratica essas três condutas para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ele pratica o crime de prevaricação. Fechou, galerinha? Perfeito, maravilha, vocês não vão errar, tá? Então, olha agora aqui, vamos ver mais algumas situações aqui. Esse crime de prevaricação, ele é um crime muito rico. Eu gosto muito de trabalhá-lo, porque ele é muito rico, você consegue fazer paralelos com outros tipos penais, é muito legal. Então, olha só, veja bem, na concussão e na corrupção passiva, há vantagem indevida. A diferença é que na concussão há a exigência dessa vantagem, né? Ele exige. Na corrupção passiva há um mero recebimento, é mais leve, né? Ou aceitação da vantagem, ok? Essa é a diferença na concussão e na corrupção passiva, tá? Ou aceitação da promessa indevida. Então, olha só. Agora eu vou fazer a leitura para ver se está tudo certinho aqui para vocês, tá? Então, ó, veja bem, na concussão e na corrupção passiva, a vantagem indevida. A diferença é que na concussão, há a exigência dessa vantagem. A vítima sente-se ameaçada, ela sente-se amedrontada. Enquanto que na corrupção passiva, há o recebimento ou aceitação da promessa de vantagem indevida, ok? Não há que se falar em exigência da vantagem devida na corrupção passiva. Nós só falamos em exigência de vantagem devida quando estamos diante de concussão. Beleza? Agora, olha só, já em relação à corrupção passiva privilegiada é na prevaricação. Então tá, professora, então tanto na... Olha que legal, gente, isso é maravilhoso. Olha que legal. Se nós fazermos um paralelo entre concussão e corrupção passiva, tá? Clássica, corrupção passiva normal. Qual é o ponto em comum entre elas? Tanto na concussão quanto na corrupção passiva, há o quê? O recebimento de uma vantagem indevida. Esse é o ponto em comum entre elas. Qual é a diferença? É que na concussão, tá, nós temos a exigência dessa vantagem indevida. Na corrupção passiva, eu tenho um mero recebimento ou aceitação da promessa. Na concussão, eu falo em exigência, tá? Conduta impositiva. Na corrupção passiva, eu falo só em recebimento e aceitação da promessa. Fechou. Agora, professor, vamos traçar um paralelo entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação. O que corrupção passiva privilegiada e prevaricação têm em comum? Não há que se falar em recebimento de vantagem indevida. Beleza?
Maravilhoso, minha gente. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Tanto na corrupção passiva privilegiada quanto na prevaricação, não há que se falar em recebimento de vantagem indevida. Esse é o ponto em comum entre elas. E qual é a diferença, professor? A diferença é que na corrupção passiva privilegiada, o agente retarda, deixa de praticar indevidamente ou pratica de maneira contrária à lei o ato inerente à sua função, satisfazendo que um pedido de outrem, tá? Mediante pedido ou influência de outrem, tá? Um amigo chega e pede para ele, ele fala, não, beleza, tá, eu faço, ok. Já na prevaricação, o que motiva o funcionário militar a retardar, né, deixar de praticar indevidamente ou praticar o ato de maneira contrária à expressa em lei é a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Ok? Com isso, ó, não há dúvida. Então, vamos lá? Já em relação à corrupção passiva privilegiada e na prevaricação, não há que se falar o quê? Em vantagem indevida. Não. Sendo que na corrupção passiva privilegiada, o funcionário cede a pedido e influência de outrem. E na prevaricação, ele também não espera vantagem indevida, pois age tão somente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ok? Maravilhoso, né? Muito fácil de compreender. Não há como nós errarmos na prova, tá? Olha só, galerinha. Agora vamos fazer aquela classificaçãozinha, né? Final do nosso tipo penal. Sujeito ativo é o militar. Sujeito passivo, quem sofre com essa conduta, é a administração pública militar. Elemento subjetivo. Este crime admite somente a modalidade dolosa, tá? Não há espaço, tá? Não há espaço para a culpa, tá? Na prevaricação, não há espaço para culpa. Imagine que o nosso funcionário militar, ele esquece de praticar um ato de ofício. Em relação à correria do dia a dia, ele esquece, né? Ele deveria ter praticado na data X, mas ele esqueceu. Ele só vai praticar esse ato na data Y. Prevaricou? Não. Por quê? Porque não foi para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele foi negligente, ele esqueceu, né? Deveria ter prestado mais atenção, deveria ter anotado, deveria ter colocado um alarme para lembrá-lo, né? Uma agenda sonora para lembrá-lo de praticar aquele ato. Ele foi negligente. Mas como na prevaricação não há espaço para culpa, não há que se falar no crime de prevaricação, tá? O elemento objetivo. O elemento objetivo, ele representa a prática da conduta, ou seja, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticá-lo, né, de maneira diversa da expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, certinho? Agora, olha só, né, quais são os objetos jurídicos material? Sobre o que recai essa conduta do funcionário militar que prevarica? Sobre o que recai essa conduta? Vai recair diretamente sobre, né, a moralidade da administração pública militar, né? Vai atingir diretamente a moralidade e a regularidade da prestação do serviço pela administração pública militar. E o objeto material? Essa conduta, ela vai também recair, né, sobre o ato de ofício, indevidamente o quê? Retardado, sobre o ato de ofício indevidamente não praticado ou sobre o ato de ofício, né, praticado, mas de maneira diversa, disciplinada em lei. Qual é o momento consumativo deste crime? Por tratar-se de crime formal, ou seja, nós já vimos, é aquele crime que consuma-se, alcança o status de consumado, pronto e acabado, com a mera realização da conduta, tá? Independentemente da produção de qualquer resultado. Então, por ser um crime formal, ele consuma-se no momento da ação ou da omissão deste funcionário. Então, no momento em que ele retarda, no momento que ele deixa de praticar, ou no momento que ele pratica, mas de maneira diversa a lei, o crime já está pronto, acabado e consumado.
tá? E a tentativa? Admite-se a tentativa? Olha só, pessoal, em que pese ser um crime formal, admite-se sim a tentativa. Então, olha só, os crimes formais, em regra, não admitem modalidade tentada. Em regra, excepcionalmente pode sim admitir, tá? Vamos resgatar aquele exemplo do militar que está lá liberando a sua comadre. No momento em que ele está liberando, se despedindo dela, chega um outro colega dele lá e falou: olha, mas eu não vi você recebendo documentação dela, eu não vi você averiguando essa situação, já está liberando, né? Vamos falar, ela não é uma modalidade, ela não é uma tentativa? Claro que é a modalidade tentada. No momento que ele estava liberando ela, antes de concluir a liberação total, o outro colega chega e fala: olha, você não averigou, você precisa averiguar, ok? Então, neste momento, nós temos caracterizado sim a tentativa, ok? Então, vai admitir sim a modalidade tentada, em que pese estarmos diante de um crime formal, tá? O próximo crime nosso é o artigo 320, violação do dever funcional com o fim de lucro, ok? Mas antes de iniciarmos aqui, olha só, o crime então de prevaricação, pessoal, o crime de prevaricação, não esqueçam, tá? Ele vai exigir a satisfação de sentimento ou interesse pessoal, tá? Se o agente for movido, tá, a pedido de influência de outrem, se ele foi movido pelo recebimento de uma vantagem indevida, pela aceitação de uma promessa, tá? Ou se ele exigiu uma vantagem indevida para deixar de praticar um ato, não se esqueçam, não trata-se do crime de prevaricação, ok? Certinho? Belezinha. Então, fechamos por completo aqui o nosso criminho de prevaricação e vamos agora para o artigo 320. Violação do dever funcional com o fim de lucro. Professora, sobre o que trata esse tipo aqui penal do artigo 320? Isso aqui é muito simplesinho, é muito fácil de compreender, ok? Aqui, ó, eu já vou fazer a leitura junto com vocês, tá? Aqui nós estamos falando daquele funcionário, tá, da administração militar, que ele é incumbido, tá, de realizar contratos representando a administração militar. Então, ele vai realizar contratos de compra, tá? Com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, de direito público, direito privado, prestação de serviços, tá? Imagine que a administração militar, ela vai contratar, né, vai terceirizar lá a avaliação no seu setor de TI. Então, nós temos um funcionário, temos um setor de administração militar responsável por fazer o quê? A realização daquele contrato, né, que está contratando uma prestação de serviços. E este funcionário público militar aproveita-se dessa incumbência dele e obtém um lucro indevido. Ele chama aquele particular que vai prestar aquele serviço, aquele civil, né, que vai prestar aquele serviço e fala: olha, quanto custa o seu serviço? Olha, o meu serviço ele vai custar aí 100 mil reais. Ok, nós vamos fechar um contrato de 180 mil reais, 80 mil reais é meu, 100 é seu, ok? É essa conduta que caracteriza o crime do artigo 320. Vamos fazer a leitura juntos? Então, olha só. Artigo 320. Violar, tá? Em qualquer negócio, tá? Em qualquer negócio. Quando falamos em negócio, nós somos direcionados, tá, a contratos. Violar em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal. E essa vantagem pessoal pode ser direcionada para o próprio militar incumbido da negociação, ou essa vantagem pessoal pode ser direcionada a um terceiro, ok? Pena, reclusão de 2 a 8 anos. É uma pena severa, ok?
pena de reclusão de 2 a 8 anos. Este crime aqui, ele não atinge apenas a moralidade, né? Ele vai atingir a moralidade e as finanças, as forças financeiras da administração militar, tá bom? Né? E nem sempre, né, quando nós falamos vantagem, nós já vimos que nem sempre, tá? Nem sempre vantagem representa dinheiro, tá? Vantagem, galerinha, pode representar o quê? Favores pessoais, tá? Vantagem também pode representar favores pessoais, tá? Então, o crime do artigo 320, ele representa a conduta, tá? Criminosa de um funcionário militar que é incumbido, né, de realizar uma negociação em nome da administração militar. E ao realizar essa negociação em nome da administração militar, ele obtém uma vantagem indevida, né? Ele obtém especulativamente uma vantagem pessoal, tá? Ele vai obter algum tipo de vantagem pessoal. Essa vantagem pode ser em pecúnia, em dinheiro, ou essa vantagem também pode vir representada por meio de favores pessoais, ok? Certinho, certinho. Vamos fazer a leitura aqui. Agora são todos tipos penais fáceis, tranquilos, tá, galerinha? Olha só. Então, este crime de violação do dever funcional com o fim de lucro representa a conduta do militar, que, incumbido de realizar negociações pela administração militar, ele viola o dever funcional. Ele desvia-se, galerinha, dos princípios da ética, da boa-fé, da moral, da urbanidade, da probidade, que norteiam a administração como um todo. E ele se desvia desses princípios para quê? Para especulativamente, como fala o artigo, né? Obter o quê? Obter lucro, obter vantagens indevidas. Ou seja, o militar, quando contrata com um particular ou uma pessoa jurídica de direito público, direito privado, ele ignora intencionalmente o quê? Que está representando a administração militar. Ele age indevidamente, especulativamente, para obter lucro. Lucro que pode ser direcionado, né, para ele ou para a terceira pessoa. Ele assim age para obter uma vantagem. Vantagem que pode ser representada em pecúnia ou em favores, para ele ou para a terceira pessoa, tá? É esse o nosso tipo penal do artigo 320. Então, olha só, compreendendo o tipo penal, sujeito ativo é o militar, né? Sujeito passivo, a administração militar. Os elementos é o dolo, também não há espaço para culpa. O elemento objetivo é violar a conduta, é violar o dever funcional em negociação para obtenção de lucro pessoal ou, né, lucro pessoal ou para terceiro, tá? Quando falamos em elemento objetivo, estamos falando da conduta descrita em lei, tá? Elementos é objeto jurídico. Objeto jurídico é aquilo que é tutelado, aquilo que é protegido pela lei. O que está sendo protegido aqui pela lei? A moralidade da administração militar, tá? E objeto material, sobre o que recai essa conduta criminosa? Recai sobre a negociação realizada, recai sobre o contrato que foi firmado, tá? Momento consumativo, né? É com a violação do dever funcional em negociação para obtenção de vantagem indevida. No momento em que viola o dever funcional para obter essa vantagem indevida, o crime está pronto, acabado e consumado. E admite tentativa? Sim, a tentativa é perfeitamente admissível. Imagine que a outra parte contratante fale: olha, tudo bem, eu aceito. Amanhã marcamos um horário para assinar o contrato, ok? E no outro dia, né, a outra parte contratante chega até o local marcado na hora agendada com o seu
superior. E fala, aqui está o militar que queria praticar, que tentou praticar o crime do 320, né? Ou seja, a outra parte contratante dedura ele e o crime fica na modalidade tentada e não na modalidade consumada, ok? Então a tentativa, ela é perfeitamente admissível, tá?